Bom, chegamos no momento onde David ele foi buscar auxílio, proteção, asilo em Nov. Perguntaram para ele o que ele estava fazendo lá, e ele falou para o amigo dele, o Cohen, que estava lá, o Avimelech, ele falou que estou numa missão de Shaul, ele recebeu um pão, um pedaço de pão, ele recebeu uma espada, que era a espada que ele mesmo tinha cortado a cabeça do Golias, e agora ele estava pronto para fugir. Ele estava com medo, então, que o Doeg, que era aquele conselheiro real, que ele iria contar logo para o rei, então ele iria estar em maus lençóis. Agora vem uma passagem muito interessante. É conhecida a passagem que David Amelech ele questionou Hashem duas coisas porque Hashem criou. E tem a ver com o momento que a gente está. As duas coisas eram a aranha e a loucura. Por que Hashem criou? Por que existe a loucura? Por que Hashem criou a loucura? Por que Hashem criou a aranha? E Hashem fala. Não, eu diria por que criou a barata. Por que criou a barata? É pior que a aranha. Não, aquele não está problemático. A barata eu te explico por quê. A barata eu explico porque a barata e o rato. O mundo inteiro tem medo da barata. Sabia disso? Eu tenho o mundo inteiro. O mundo inteiro tem medo do rei. O rei tem medo da rainha. E a rainha tem medo da barata. E do rato. E do rato. Tá certo? Mas então vamos tentar depois analisar por que essas duas que foi a pergunta dele. De tudo que existe no mundo, é só isso que você não entendeu? A barata e a loucura. Desculpa. Tá vendo? A aranha e a loucura. Vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Mas vamos lá. Então ele questiona Hashem por que essas duas coisas. E Hashem responde com episódios que acontecem na vida dele. O David Amelech, ele agora foi buscar um novo asilo. Ele sabia que agora ia ser perseguido. E ele foi na Toca do Leão. Ele achou que com os Plishtim ele estaria, não sei porque ele achou que lá ele estaria mais protegido. Plishtim eram o povo da qual Golias pertencia. E ele achou que eles já tinha tido paz depois daquela história, mas parecia que estava... Só que ele esqueceu que não é porque eles estão quietos que eles deixaram de odiar. E ele falou, eu vou até o Achish, o rei dos Plishtim, e eu vou oferecer para ele os meus serviços. Eles não vão me incomodar. E ninguém vai me reconhecer. Só que ele estava errado. Ele chega lá, e a turma começa, não é esse cara aqui que matou o Golias? Mas ele se ofereceu, ele meio que veio bajular o rei, e o rei gostou dele. E aí falaram para o rei, bom, se você gostou mesmo dele, então você tem que ser escravo dele. Porque o acordo, a aposta tinha sido, quem ganhasse entre Golias e Davi, o outro povo seria escravizado. Foi a oferta do Golias. Vocês perderam, então você, rei, deveria ser escravo. E aí David Amelech, ele percebeu que ele acabou, e não era o lugar melhor para ele ter ido. Aqui já é uma lição muito boa, aquela famosa história do escorpião pegando carona com elefante ou com sapo, depende a versão do sapo, mas chega no final ele dá a mordida, tá certo? Então, saber quem são os nossos amigos, quem são nossos inimigos, que não é porque o inimigo está em silêncio que ele virou amigo. Então, tomar cuidado sempre, tá sempre esperto. Bom, e aí, nessa hora, ele viu que ele estava em apuros, então ele faz um pedido especial para Hashem. E ele, para um judeu ser mexigno não é tão difícil, né? Para um judeu ser louco não é tão difícil, no bom sentido, mas ele realmente, Hashem caprichou e deu a dose para ele de loucura que ele precisava. Dele, não sei se Hashem deu para ele uma coisa para ele fumar, assim, para ir direitinho, e ele se colocou numa, assim, realmente o teatro foi mais que um teatro, e ele começou a berrar. Quem pegou ele? Ninguém pegou ele estava agora perto do rei, ao lado do rei, e ele pediu para Hashem ajudar ele. Hashem ajudou ele na forma de ele parecer um louco, e se comportar como um louco. E do jeito que ele começou a se comportar, as pessoas falaram, peraí, esse aí não é o Davi, não. Esse aí não é o cara, não pode ser. É parecido até, mas não é o cara. E ele começava a berrar. E ele começou a falar uma frase, com certeza tem alguma mensagem para gente, vou deixar em aberto. E ele começou a falar que o rei devia 1 milhão de moedas para mim. E a esposa deve 500 mil.
sem nexo, sem pé nem cabeça. E o rei, a esposa dele, também tinha ataques de loucuras. E quando ele viu que o Davi estava com ataques de loucuras, ele já tinha trauma, ele falou, não preciso de mais um aqui. Já tá bom. Já tenho o suficiente mexigna por aqui. E aí, então, ele fala, manda esse cara embora daqui. E assim ele conseguiu se livrar. Shem salvou ele no último instante, ele conseguiu se livrar. Então, é a passagem que eu estava lendo, eu estava tentando meditar o que o Tanakh quer transmitir para a gente. Uma possível mensagem de que quando a gente fala dos inimigos nossos, tem o maior inimigo que é o nosso inimigo interior. Tá certo? E o nosso inimigo é quem faz a gente mexer, é verdade. A Guimarães diz para a gente, a pessoa só transgride a vontade de Hashem quando passa nele um espírito de bobeira. Um judeu são de mente não vai pecar. Se você tivesse a par, consciente da Neshama que você tem, do contato que você tem com Deus, por que você vai trair essa relação tão boa que você tem com Deus? Então é o espírito de bobeira que passa por nós. Por outro lado, o Yetzirah está sempre correndo atrás da gente, o tempo todo querendo picar a gente. Às vezes a gente pode falar, eu vou compactuar com o meu Yetzirah. Ele não é tão ruim assim, às vezes é legal ficar com ele, tá certo? Ele me oferece coisas boas, vai me oferecer asilo, vai me oferecer proteção, tá certo? Saiba que não vai ser bem assim. E a gente precisa, de algum jeito, pedir para Hashem uma ajuda para a gente conseguir se livrar dele. Porque justamente a loucura, aí tem uma mensagem muito bonita que Hassidu transmite para a gente, que é o seguinte, um dos Ma'amarim, um dos discursos racídicos mais famosos do Rebbe, era o Bati Legani. Bati Legani é o nome, o início desse discurso. Bati Legani é um trecho do Eu vim ao meu jardim, que esse é um trecho do Cântico dos Cânticos, do Shir Hashirim, e lá ele sempre explicava a cada ano, na verdade o Rebbe anterior, antes de falecer, deixou um mamar escrito com esse título, e todo ano no Yurtzeit ele fazia uma nova explicação sobre uma dos 20 parágrafos. E lá o Rebbe traz algo que foi um mecanismo que ele usou muito ao longo da vida dele, que foi a ideia de que quando Deus mandou construir templo móvel no Mishkan, que tinham sido plantadas em Yaakov quando ele foi para o Egito, elas se chamavam Atzei Shittim. Essa acácia se chama Shittim. E esse Shittim, dizem nossos sábios, qual que é o simbolismo dele? Entre outros, Shittim vem na linguagem de Shtut, que é aquilo que a gente falou antes, que é bobeira, espírito de bobeira. E a ideia da construção do templo, no sentido mais amplo, não saindo do sentido literal de construir o templo, é a gente pegar os espíritos de bobeira que a gente tem na nossa vida e trazer eles para Deus, transformar eles. O Talmud diz para a gente que haviam sábios que durante as festas de casamento eles faziam loucuras. O que era loucura? Um deles, por exemplo, fazia malabarismos com Hadassim. Os Hadassim, ele fazia malabarismo. Por que isso é chamado uma loucura? Que a gente não tem ideia o que significava um sábio antigamente, era uma pessoa completamente separada da comunidade. Ele não comia com as pessoas, ele não ia na casa de banho com as pessoas, não era uma pessoa acessível, pessoa completamente reservada. E para ele lá se expor, ainda fazer malabarismo que o cara faz no farol, seria parece uma brincadeira de criança que não condiz. Mas ele fazia isso para alegrar a noiva. E quando esse sábio faleceu, tinha acho que era uma fumaça, uma nuvem especial no túmulo dele, simbolizando que os sábios falaram, olha, sabe por que ele tem esse momento especial, essa aparição especial? Pela mitzvah que ele fazia, da loucura que ele fazia, de se expor publicamente para poder fazer a mitzvah. Então, se a gente consegue transformar a loucura do mundo afora para Deus, isso é a construção do Mishkan. Então, pegando aqui a ideia da vida Amelech, como que ele conseguiu se libertar do rei que estava atrás dele, a gente usou a analogia do escorpião, através da loucura. E aqui é uma mensagem muito interessante de que cada um de nós tem, de como que é, de cantor, não sei o que, louco, e médico, cantor, médico, músico louco, todo mundo tem um pouco. Só que alguns têm um pouco mais que um pouco, né? De músico, eu estou falando. Fala. Mas quando eu estudo medicina, clase de psicologia, os professores diziam que todos somos loucos. Os que estão no manicômio um pouco mais, mas os que estão fora também. Exatamente, perfeito. Tá certo? A normalidade é uma linha, né? Uma faixa. Exatamente.
né? E cada vez a faixa vai abrindo mais, né? A gente vai colocando mais coisa dentro da normalidade e vira normal. Mas a ideia é da gente pegar os nossos vícios que a gente tem naturalmente, disfuncionalidades, e transformar elas em algo positivo. Então tem pessoas que são muito, sei lá, hiperativas. Hoje tem pessoas que são hiperativas, são os chefes da Tzalá. Porque o cara está sempre a 1.000 por hora. E o cara é o primeiro a chegar lá e atender a pessoa. Esse é um exemplo típico de que o cara, que quando estava na escola, o professor queria botar Ritalina 10 Ritalinas por dia para o cara se acalmar. Talvez na academia de estudos não é o cara que mais cabe, realmente, tá certo? Mas no mundo afora, esse é o cara provavelmente que vai ter mais sucesso. Então, essa ideia de transformação é a ideia da gente trazer, fazer a Dirab Tartonim, a morada para Deus aqui na Terra, significa não a gente reprimir as nossas loucuras, muito pelo contrário. Se você tem uma loucura, traga ela para poder servir a Hashem. E as grandes transformações sempre foram feitas, não de pessoas comuns, pessoas metódicas, e sim daquele Meshig, né, que teve uma ideia, que conseguiu transmitir, transportar essa ideia para o serviço a Deus. Cada um pode, com certeza, pensar em exemplos da sua cabeça, eu dei apenas um, mas essa ideia, talvez, que a gente pode extrair aqui do David Amelach, foi a loucura que salvou ele do inimigo dele. Então, se a gente conseguir, ao invés da gente tentar reprimir nossas emoções, reprimir nossa personalidade, usar aquilo que a Hashem nos deu para, em função do serviço de Hashem, então a gente vai poder realmente fazer a morada para Hashem aqui, a gente vai poder escapar dos nossos inimigos. Fala, pode falar, claro.